Amém. Sejam todas bem-vindas. E nós vamos dar início ao nosso culto. Amém. Vou pedir a Regina para ler Salmo 113, verso 1, de 1 a 4. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Amém. Então, esse é o Salmo 113. É o Salmo Aleluia. Interessante é que ele está louvando a Deus porque Deus é bendito. O nome dele, ele diz bem, ele fala bem, né? O nome de Deus faz bem, porque o nome de Deus expressa a sua bondade. Então, nós vamos nos lembrar que ele aponta que do nascente ao poente seja louvado o Senhor, ou seja, em toda a extensão da terra. E ele diz, o Senhor está exaltado acima das nações. O Senhor é Deus poderoso, é soberano, é dono de todas as coisas, é criador de todas as coisas, mas é mantenedor de todas as coisas. Esse Deus que não nos abandona, que cuida de nós, ele é exaltado sobre todas as coisas. Então, quero te convidar a louvar o Senhor nessa noite, a adorar o Senhor. Tenha em mente aquilo que o Senhor é. Não olhe para a sua fragilidade, olhe para quem Deus é e o potencial que Deus tem em nos abençoar e já nos abençoou com a presença de Jesus no nosso meio. Amém? Então, vamos agradecer a Deus pelo que Ele é e por todas essas bênçãos, né? Vou pedir, então, ali a Débora para agradecer a Deus pelas nossas bênçãos, né? Vamos juntinho, eu falo e você repete. Vamos juntas lá. Senhor Deus, quero te agradecer pelas bênçãos na vida das minhas irmãs. E na minha vida também. Obrigada porque pudemos te ver. Muito obrigada por esse culto. Muito obrigada por esse culto. Recebe a nossa gratidão. E continua falando conosco. E continue falando com a gente. No nome de Jesus. Amém. Única e exclusivamente. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Gostou de orar? Amém. Gostei. É fácil, né? É porque eu não sei, eu fico tímida, não consigo, não vem nada na minha cabeça. É fácil. Quando a gente começa a orar em voz alta, mesmo que sozinha, daqui a pouco a gente está orando em qualquer lugar, com qualquer pessoa. O negócio é começar. Eu nunca Tá bom? fiz. Eu nunca fiz isso. Tá bom, todos os cultos eu te chamo para orar, não tem problema. Não, eu tenho vergonha. Mas devagarzinho a gente vai perdendo, né? Estamos em casa, tá bom? A gente te ama muito. Vamos então continuar o nosso momento de louvor, de adoração, mas agora vamos agradecer a Deus porque vamos receber a palavra do Senhor. Olá, queridas, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero convidá-las a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, começando no versículo 13. O texto diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
mas os olhos deles haviam como que fechados para que o não conhecessem. E vou fazer uma pausa aqui. Está acontecendo a história aqui é a seguinte: Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitou. Só que esses dois discípulos não viram Jesus ressurreto. Então eles estavam entristecidos, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para uma outra cidade chamada Emaús. E o que nós já podemos perceber nesse texto? Nós podemos perceber nesse texto que o fato deles estarem tristes, eles não conseguiam ficar em Jerusalém. Estavam tristes, estavam questionando tudo aquilo. Mas, nesse período em que eles estavam se dirigindo a outra cidade, eles iam conversando e questionando, ou seja, além da dor, da tristeza, porque Jesus havia morrido, e a morte de Jesus frustrou os planos, os sonhos que eles tinham, que eles achavam que Jesus ia botar por terra todo o domínio do Império Romano que estava oprimindo aquele povo, e não era nada disso, né? O plano da salvação é outro. Então, eles estavam frustrados, entristecidos, e ficavam o tempo inteiro, enquanto caminhavam, se distanciando de Jerusalém, conversando e questionando, ou seja, trazendo à memória deles todo aquele sofrimento, toda aquela dor, a cada caminhada que eles faziam, indo para o destino que eles queriam chegar, né? Eles queriam se afastar do local, eles queriam se afastar de Jerusalém, eles queriam se afastar do local da dor, da frustração, eles não queriam ficar naquele lugar. E enquanto eles caminhavam e ficavam lembrando de todos esses fatos, né? O que aconteceu? Os olhos deles estavam assim focados naquilo, então eles não conseguiam ver outra coisa que não fosse aquela dor, aquele sentimento, porque Jesus morreu, então agora não tem mais nada o que fazer, né? E nesse período em que eles estavam caminhando, nesse trajeto, o que aconteceu foi o seguinte, que Jesus se aproximou deles, mas eles estavam tão voltados para a dor e o sofrimento que não perceberam que era Jesus. E o texto, ele vai falando assim, ó, no versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás triste? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? Jesus é interessante, né? Ele chega junto deles e vê que eles estão conversando e pergunta: por que vocês estão, o que vocês estão falando enquanto vocês caminham? Eles falavam daquela dor. E eles começram a explicar para Jesus que eles não haviam conhecido que era Jesus, né? E eles começaram a explicar o que era. Ou seja, eles começaram a trazer tudo de volta, toda a dor, todo o sentimento, né? Ao ponto de Jesus olhar e ver que eles estavam entristecidos com aquilo. Então, Jesus falou: mas que assunto é esse? Aí eles explicam e no meio do caminho Jesus começa a expor para eles a história e o que aconteceu, o que tinha que acontecer. E eles vão parando e vão ouvindo. E eles chegam na cidade. Quando eles chegam na cidade, eles entram numa casa e ali eles, depois de ouvirem tudo que Jesus falou, sem ainda o conhecerem, quando eles sentam e vão fazer uma refeição, Jesus parte o pão e eles, quando veem esse gesto, os olhos deles se abrem e eles percebem que estavam diante do Mestre. E quando Jesus vê que eles o perceberam, ele desaparece. Queridas, o que nós podemos ver nessas coisas? Primeiro, momentos tristes, momentos de desafio, momentos de dúvida, todos nós temos.
E nesses momentos é comum ficarmos abatidos, é normal, diante das adversidades. Mas com esse texto nós aprendemos que nós não podemos deixar a tristeza encher o nosso coração. Eles falavam de todos aqueles acontecimentos, porque, como diz a palavra do Senhor, a boca fala do que o coração está cheio. Se eles só olhavam para o sofrimento, eles só falavam do sofrimento. Mas o que eles tinham que entender é o seguinte: primeira coisa, que o sofrimento era passado. E por conta dessa angústia, eles foram se distanciando do lugar onde o Senhor disse que era para eles não saírem. Eles não teriam que sair de Jerusalém, era o lugar que eles deveriam ficar. Então, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos entristecidos, nós temos que ter muita atenção para que nós não nos afastemos daquilo que Jesus quer que nós façamos, que quer que nós, onde nós estejamos, que é a presença do Senhor. Porque se nós nos afastarmos da presença do Senhor nos momentos de angústia, de tristeza, de dificuldade, aí o problema fica muito pior. E eles se afastaram ao ponto de não reconhecerem Jesus quando Jesus se aproximou dele. E essa é a coisa mais triste, nós não reconhecemos aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que está diante de nós, é aquele que quando nós vamos nos distanciando, ele vai atrás porque ele nos ama e ele quer nos trazer de volta, porque ele quer nos consolar, ele quer nos abraçar, ele quer nos dar uma nova direção. Mas se nós ficamos presos nas coisas que já passaram, nossas esperanças se acabam. Então, como diz a palavra do Senhor, nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é sabermos que Jesus está conosco, que Ele está cuidando. Ele não nos abandonou e nunca nos abandonará, porque Ele é fiel. E a história desses nossos 2 discípulos aqui continuam. Quando eles perceberam que o Senhor era quem estava falando com eles, olha que coisa maravilhosa. Eles estavam à mesa. Eles vinham ouvindo toda a explicação de Jesus. E eles estavam o quê? Em silêncio. Então, quando para nós ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer, nós temos que, primeiro, buscar a presença dele. Segundo, ficar em silêncio. Nada de murmuração, nada de falar coisas que não vêm do Senhor, nada de deixar a nossa boca pronunciar palavras que não são do Senhor. Mas nós devemos nos aquietar, porque a própria palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que isso quer dizer? Que tudo está no controle dele, mas nós precisamos ouvi-lo. E ele fala, Deus é o Deus que ouve e responde oração. Então nós temos que sentar, mas eu estou entristecido, meu coração está angustiado. Aquieta-te. Fique em silêncio. Busque a presença do Senhor pela oração. Não tenho forças para orar, mas sempre tem alguém que pode interceder por você. Por mim, por nós. Então, nós devemos o quê? Buscar a presença do Senhor. A leitura do texto bíblico, se aquietar, ir para um lugar, ficar quieto e ouvir, porque Deus fala. Quando esses homens se aquietaram, eles ouviram o que o Senhor falou. E no final, esses discípulos dizem que o coração deles ardia enquanto Jesus falava. Hoje nós temos o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que está presente, ele está nos consolando, ele está nos confortando, também a eles naquela época. E eles disseram, nosso coração ardia quando ele falava conosco.
Eles perceberam que aquele que falava com eles não era qualquer pessoa. E naquele momento de comunhão, olha que coisa linda, queridas, para nós. Nós temos que ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. A mesa representa o momento de comunhão, o momento de partir do pão. Mas olha o mais importante, nós queremos comunhão, mas o Senhor quer também comunhão conosco. Desde que estemos quietos diante dele, ouvindo, aprendendo, buscando. E ele partiu o pão. Olha que maravilha. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, que o Senhor tem pão para você e para mim hoje. O pão é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta. Essa palavra, ela nos direciona, ela nos sustenta fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, nós temos um Deus que cuida de nós, mas nós precisamos nos aquietar e buscar a presença desse Deus maravilhoso. Então, que isso fique hoje para nós, né? Que nós possamos reconhecer Jesus em todo o tempo, em todas as situações, porque Ele está presente. Que nós não nos distanciemos dele em momento algum. Seja o que acontecer, seja em momentos de tristeza, de alegria, vamos continuar na presença do Senhor, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele cuida, só Ele compreende o que se passa no interior de cada um de nós. Que nós não façamos como esses discípulos fizeram no início. A dor, a confusão era tão grande que eles se afastaram. Mas a misericórdia do Senhor levou e o Senhor foi buscá-los, foi resgatá-los pelo amor que tinha por eles. É o mesmo amor que Ele tem por vocês e por mim. Isso é maravilhoso, não é? Guarda essas palavras no teu coração. O Senhor é conosco, Ele se importa, Ele está cuidando. Vamos ouvir sempre, buscar cada vez mais. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, é o que diz lá em Tiago 4:8, quanto mais nós nos chegarmos a Deus, Ele se chegará para nós. Vamos buscar essa comunhão? Vamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para clamar a Tua misericórdia. Senhor, para que o Senhor, possamos enxergar o Senhor em todas as situações, porque o Senhor é presente, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, que nós não deixemos nos abater pelas tristezas, pelas coisas do passado, porque quanto mais trouxermos o passado na nossa mente, mais a nostalgia, mais a angústia crescerá em nossos corações. Que nós possamos fazer como diz a Tua palavra, trazer à memória o que traz esperança, olhar para frente, porque o Senhor é Deus de solução. O passado, nós não podemos fazer mais nada porque já passou, mas o Senhor traz força, o Senhor traz renovo para o momento presente, para que nós possamos caminhar. E na certeza, Senhor, de que assim como o Senhor caminhou do lado daqueles discípulos, o Senhor também caminha do nosso lado. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor guarda nossas costas. Senhor, que estejamos com os olhos abertos olhando para Ti e não com os olhos fechados olhando para a angústia, para a tristeza, para os problemas da vida. Porque o Senhor tem solução para todos eles. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos na nossa jornada. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu lhe peço por todos os que estão vendo este vídeo e por mim também. Em nome de Jesus, muito obrigada. E amém. Amém, queridos? Amém. Então, vamos prosseguindo com a meditação. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia. Então, Gênesis, capítulo 50. É aquele número maior.
É o capítulo 50, no verso 14. A história de José, ela começa alguns capítulos atrás. José era um dos irmãos, num grupo de 12 irmãos. Sua mãe já havia falecido e ele era um filho que nasceu justamente no final, muito desejado, e o pai fazia uma certa diferença. Ele amava mais a José do que aos outros 11. E José era o preferido, podemos dizer assim, para os nossos dias de hoje. Mas os irmãos de José, os mais velhos, não gostaram disso. E percebiam o movimento da diferença. A diferença sempre nos causa problema, né? E os irmãos tinham que ficar enciumados. E um dia, quando tiveram oportunidade, eles jogaram José num poço. E chegaram em casa e disseram para o pai que ele havia morrido. Mas ele tinha ficado no poço por um tempo. Quando esses irmãos viram lá no campo, né, andando, levando a pastagem e fazendo o trabalho deles, que era um trabalho rural, ali naquele lugar passava caravanas, e as caravanas comerciais, rota comercial. E essas caravanas, elas compravam escravos. E José foi vendido como escravo. Esses irmãos, enciumados, eles venderam José. E chegaram em casa dizendo para o pai que José estava morto. E o pai chorou muito, se desesperou, ficou entristecido. E o tempo foi passando e José foi levado com essa caravana para o Egito. E lá no Egito, numa terra estranha, com uma língua estranha, com novos hábitos diferentes, aquele menino cheio de mimos, cheio de cuidados e de preferências, né, e proteções que ele tinha pelo pai, protegido pelo pai, agora ele era menos que mais um. Ele era escravo. E escravo não tem direito a nada, né? De filho predileto, ele passou a escravo. E José, nesse lugar, ele conseguiu vencer, ele conseguiu fazer o seu melhor, ele conseguiu servir com qualidade, a tal ponto que aquele que comprou José percebeu que José era abençoado. Que interessante, né? Quando nós caminhamos com Deus, sem murmurar, sem reclamar, ele poderia até fazer isso, porque de menino mimado, predileto do papai, agora está numa situação de escravo. Ele poderia ser só murmuração, mas José caminhou muito bem. E a gente sabe por que José caminhou muito bem. José caminhou muito bem porque a Bíblia vai nos contar que José era um rapaz que teve um encontro com Deus. E ele percebia que tudo que estava ao redor dele vinha de Deus. E ele sonhou, ele teve um sonho. Quando a gente tem o nosso coração voltado para Deus, a gente sabe que quem cuida de nós é Deus. E José reconheceu isso bem, porque ele teve oportunidade de, no sonho, por 2 vezes ele sonhou 2 sonhos em que ele percebia que a família dele, o pai e a mãe, inclusive, se curvavam a ele. Ou seja, que ele governava sobre a família dele, inclusive sobre o pai e sobre a mãe. E ele viu esse sonho com o sol, com estrelas, e ele viu esse sonho com feixe, né? De plantações. Ele viu tudo isso em sonho. E os irmãos rapidamente interpretaram. Isso quer dizer que se o feixe de José fica de pé e todos os outros se abaixam, significa que nós iremos servi-lo e ele vai governar sobre nós. E eles acharam aquilo muito ruim. Já eram enciumados. E o irmão que predileto sonha
que será líder da família, eles não gostaram disso. Então, a gente viu todo esse desenrolar, né? Esse ciúme todo, essa venda, esse sofrimento de José. José tinha tudo para ser uma pessoa, a gente pode dizer, revoltada, que murmurasse. E o sofrimento dele não era exagero, era real. Ele era escravo. Ele perdeu família, ele perdeu cultura, ele perdeu juventude, ele perdeu tudo. Se a gente pensar bem, ele perdeu tudo, até o direito sobre a vida dele mesmo, porque uma pessoa escrava, quem decide é o outro. Então, ele perdeu tudo, mas, e jovem. No entanto, ele não perdeu Deus no coração. Ele não se esqueceu do que ele sonhou, e Deus falou com ele em sonho. Então, ali naquele lugar onde ele estava, ele conseguia se manter um jovem abençoado. Quando a gente guarda o que Deus diz, a gente guarda a bênção de Deus sobre a nossa vida. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. José é essa pessoa que pratica essa palavra. Como é importante a gente se auto-higienizar, né? A gente filtrar os nossos próprios pensamentos, dizer, esse aqui não. Falar desse assunto de novo, não. Viver essa dor aqui de novo, não. A primeira meditação falou que os discípulos ficavam pensando, né, só os pensamentos maus, achando que Jesus estava morto, que não ia ressuscitar. Se esqueceram que o próprio Jesus anunciou que iria ressuscitar, mas eles só ficaram impactados naquela cena de perda e de morte, que não era uma cena pequena. Uma crucificação é uma coisa muito ruim. Mas a gente tem que guardar a esperança, guardar aquilo que Deus fala conosco. E como é que a gente sabe que Deus fala conosco? Na sua palavra. Então, José sabia que um dia a família dele ia se curvar a ele. Mas ele não ficou com soberba, ele guardou o que Deus disse no seu coração. Então, aqui, nesse texto, nós vamos ler no verso 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais o que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os pecados, os erros e pecados de seus irmãos, que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Viram o que estava no coração de José? Falou amavelmente. Ele tranquilizou a 11 homens e seus filhos e suas famílias. Mas essa conversa parece uma conversa de irmãos, né, bondosos e que se ajudam. No entanto, esse momento de José é nada mais do que o desfecho de José. José está nesse lugar podendo tranquilizar e dizer que vai sustentar, porque ele já não é mais escravo.
Porque quando ele estava como escravo, ele continuou servindo a Deus. E houve oportunidade de, até como escravo, ser preso e ir para a prisão. E ainda na prisão, José continuou sendo um exemplo, fazendo tudo certo, cuidando bem, inclusive interpretando o sonho de quem estava na prisão. E um dia, aquela pessoa que estava na prisão, quando saiu, não se lembrou de José. Mas muito tempo depois, diante do líder daquela nova nação, que era Faraó, ele teve a oportunidade de se lembrar que José tinha esse dom de interpretação de sonho. E o líder, Faraó, mandou chamar José lá da prisão. E de escravo, ele passou a ser aquela pessoa que praticamente dirigia o próprio país onde ele estava. Ele era o segundo abaixo do Faraó. Mas que mudança rápida, porque nada mais, nada menos. Ele era um homem de Deus, que ainda como escravo ou não, ele mantinha a sua fidelidade a Deus. E o seu dom estava a serviço de Deus. E ele nem imaginou, mas Deus deu muito mais do que ele podia imaginar. Ele não se tornou um cidadão naquele país, ele se tornou um líder naquele país. E um dia, na terra dos seus irmãos, essa terra onde seus irmãos estavam, e esse lugar onde eles estavam, houve fome. E eles tiveram que se deslocar e chegar até o Egito. E chegar até ali. E eles nem reconheceram que José era o irmão deles, porque muitos anos se passaram. José saiu um menino e agora ele era um homem, tinha filhos e líder, e falando, em egípcio. Imagina, falando um outro idioma, vestido como um líder de outro idioma. Podia imaginar tudo, menos que aquele homem que estava ali era José. E vou deixar a oportunidade para que você em casa leia o próprio livro de Gênesis. E a história de José vai ali, de 47, de 39, deixa eu ver onde, de 38, do capítulo 37 até o 50. É bem interessante essa história. Então, José agora como líder, encontra seus irmãos, recebe, manda chamar a sua família, e é uma história empolgante nesse episódio do reencontro deles. E todos estão agora lá no Egito, onde José é líder. Então, veja, essa família e esses irmãos que nem queriam mais saber de José, agora é José quem protege. Eles não protegeram José, tiveram ciúmes de José, mas agora José protege. Então, José fala amavelmente com eles, mesmo depois da morte do pai. Ele podia dizer, agora eu não tenho mais compromisso com meu pai, vou me vingar dos meus irmãos. Não. José estava repleto de outras coisas. Ele estava repleto da bênção de Deus. Como é que a gente sabe disso? Que José não teve um escorregão. Como é que a gente sabe que José não se perdeu? A palavra de Deus vai nos ensinar. Ela própria vai dizer que quando José chegou no Egito, todos enxergavam que José era abençoado. No capítulo 39, no verso 2, diz que José foi comprado por um capitão da guarda. E olha o que o capitão da guarda viu quando ele ainda era escravo. Ele disse assim, quando este homem percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Sabe quando foi isso? Quando ele era escravo. Quando ele era escravo, diz aqui que ele percebeu que Deus estava com ele. Agora que José é líder, abençoado, que até o faraó sabe que ele é abençoado, deu inclusive a liderança para ele porque ele é abençoado. Agora José está com o coração cheio porque ele finalmente chegou como líder? Não. José na condição de escravo. Ele era abençoado e continuou fazendo tudo certo. Depois de escravo, ele foi um escravo preso, piorou. E ainda lá, ele serviu, como eu já disse, através da interpretação do sonho, administrando a própria cadeia
que ia muito bem guardada porque ele cuidava. Então, quero dizer que quando a gente olha e retém o que é bom no coração, a gente consegue ser visto até por quem não conhece a gente, quem não tem a fé da gente. Ela enxerga que o nosso coração está cheio do repleto do amor de Deus. E esse amor que estava tão repleto agora transborda, porque eles estavam em luto, em perda. Semelhante à história que Ivani contou com Jesus e seus discípulos. Ali também, os discípulos estavam em luto pensando que Jesus continuava morto, mas Jesus já estava ressurreto. Nesse caso aqui, o pai deles continuava morto. Era um idoso, já tinha 147 anos, e agora os 12 irmãos vivos estavam ali. Mas os 11 que sabiam bem que tinham feito muito mal a José, ficaram com medo de que José se levantasse para se vingar. Eles se lembraram do passado e ficaram com aquilo na memória. Nós fizemos mal a José. Agora, José pode vir se vingar. Então, vamos mandar um recado para ele dizendo que o nosso pai pediu para eles nos perdoar e tratar bem a gente. José chorou, porque José discerne bem. Um homem de Deus sabe, enxerga bem a mentira. E viu também que eles estavam fazendo isso com medo. Ou seja, eles voltaram ao passado 2 vezes, mentindo de novo, se protegendo de novo e tentando ficar bem na situação de novo, né? Porque quando eles mataram o irmão, eles chegaram inventando uma história que o irmão foi morto. Mataram, não, que eu digo, venderam o irmão. Eles chegaram contando uma história de que mataram, de que o irmão foi morto por um animal, quando não era verdade. Então, de novo, eles tentaram ficar bem, né? Sem nenhum problema. Mas José, cheio de bondade, quando os nossos olhos são bons, a gente não enxerga o mal. José não ficou olhando para a situação deles. José ficou olhando para aquilo que Deus disse. Deus disse que aquela família se curvaria. Mas agora José, abençoado, enxerga que eles têm medo e que eles estão com família, com filhos e que eles estão se sentindo ameaçados por José. Mas o que José tem? José tem amor no coração. José não ficou olhando para trás e pensando, eles me abandonaram, eles me venderam, e, né, olha o quanto eu passei. José ficou olhando para os propósitos de Deus. Porque José encontrou quem? Ele encontrou o capitão da guarda, que enxergou que ele era um homem abençoado. E ele foi fazendo tudo que era bom, tudo que Deus diz, sendo reconhecido ou não. E agora ele estava vivendo o fruto da bênção de Deus, do propósito de Deus. Porque José chegou nesse lugar porque ele interpretou o sonho de que no Egito haveria uma fome. Então, deu tempo deles se prepararem não só para abastecer o próprio Egito, como outras nações que chegassem até lá, como a família de José. Então, o que Deus permitiu é que José saísse da sua família, conhecesse uma nação que tivesse recursos para abastecer não só a família do próprio José, mas nações que chegassem até lá, o próprio Egito, que era um lugar que também tinha contato com outras nações. O propósito de Deus era muito maior do que livrar apenas José dos irmãos maldosos. Até porque Deus sabia que o coração desses irmãos mais tarde iria se arrepender. Então, muitas vezes a gente se agarra a situações e se ancora, mas não só se ancora, se afunda, porque a âncora, ela segura o barco, mas ela tem que ficar submersa na lama do mar profundo. Às vezes a gente fica ancorado no pior, no ódio, no rancor e na doença, porque ódio também faz a gente adoecer. Nós é que somos os primeiros a afundar, né?
Então, é preciso que a gente se lembre. Mas essa família está em luto, está em tristeza, porque perdeu o pai. Tanto os 11, que estão agora com medo da vingança do José, quanto José, que perdeu o pai querido e amado, que passou tanto tempo longe, né? Que só agora na velhice reencontrou. A tristeza faz a gente errar. A gente viu agora na meditação anterior, mostrando bem isso. A tristeza faz a gente errar se a gente olhar só para trás. A tristeza não pode nos ancorar no passado. E nós temos que decidir, olhar para frente. E o que vem à frente, levar na melhor atitude possível. Foi o que José fez. Se ele estava como escravo, ele cuidou bem da casa do patrão, do dono dele, né? Do capitão da guarda. Se ele estava na cadeia, ele cuidou bem da cadeia. E agora José é o segundo do Egito, é praticamente o ministro, né? Ele também está cuidando bem do Egito. Quando a gente olha para frente, a gente desfruta bem do momento que está vivendo. Porque o propósito de Deus não é hoje, nem aqui, nem agora. Deus enxerga à frente. Ele é eterno. Ele enxerga mais do que nossos olhos podem enxergar como futuro. Ele olha a eternidade. Então, José é capaz de dizer para esses irmãos, no verso 18, aqui estamos, ele diz aqui, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus, ou seja, eu não sou juiz para julgar vocês, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem. Quando alguém te faz mal, é preciso que a gente fique com Deus, porque o mal que a pessoa está fazendo não é contra nós, é contra Deus. Então, o próprio Deus vai resolver a situação. Mas quando a gente é vítima de um mal e a gente agarra esse mal para devolver, aí nós vamos nos afundar nesse mal. Então, como é importante observar o que José disse. Ele diz, Deus tornou o mal, tornou em bem, o mal em bem. Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a nossa vida e a vida de muitos. Ou seja, não era uma questão só familiar de José com seus irmãos. Muita gente precisava ser abençoada, porque José ajudou muitas nações que foram ao Egito buscar comida. José foi ministro, foi o segundo abaixo de Faraó, que era o líder. Então, eu e você, muitas vezes, ficamos olhando para a mediocridade do nosso sofrimento, para a dorzinha das nossas questões, para as palavras e atitudes que um ou outro foi, quando a gente devia olhar para o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando alguém nos faz mal, quando alguém nos fere, não fique olhando para isso, pergunte, olhe para Deus. Senhor, qual o propósito disso? Não é? É como num treinamento militar. As pessoas levam você muitas vezes para o campo, para a sobrevivência, mas ninguém quer que você morra. As pessoas querem que você aprenda a sobreviver, diferente. Para que você um dia, quando precisar passar numa guerra, você saber se defender. Então, o propósito é muito bom. O propósito é treinamento. E a gente não consegue, a gente fica achando que é uma questão da gente mesmo gerenciar. E a gente vai se afundando ali. Quando José se tornou ministro, ele não voltou lá na terra para se vingar dos irmãos. Quando José se tornou ministro, José continuou gerenciando e cuidando daquele país. Então, eu e você precisamos também olhar para frente e perceber que quando a gente olha para frente, a gente tem dentro de nós coisas boas. José olhou para frente. José olhou a mesma situação da perda do pai e ele teve amor, teve compaixão e encorajou os irmãos e ainda deu paz ao coração deles. Ó, não fiquem preocupados, eu vou sustentar vocês. Então ele tinha amor, ele tinha compaixão dos irmãos, ele tinha o perdão, porque ele havia perdoado os irmãos e continuou com essa atitude de perdão e ainda tranquilizou e encorajou os irmãos. Mas os irmãos que estavam
entristecidos e com medo, mentiram, se apavoraram, olharam para trás. Então, a nossa atitude é só olhar para frente. A nossa atitude não é olhar para trás, é para frente. É aquilo que eu sempre digo. Quando a gente está andando de bicicleta, de carro, se a gente olha muito para trás, a gente não consegue, perde a direção do caminho da frente, né? Então, que assim seja na nossa vida. Que a gente se lembre de olhar para frente e tirar de dentro do nosso coração aquilo que Deus tem para dar. Nós não temos amor, nós não temos perdão, nós não temos compaixão. Nossa índole é pecaminosa, é má. Mas quando a gente tem Deus dentro de nós, aí o Senhor nos dá a compaixão dele. O Senhor nos dá o perdão dele. O Senhor nos dá a paz dele. É por isso que a gente pode ter compaixão das pessoas, tranquilizar as pessoas e encorajar. Porque um dia a gente recebeu. A gente não é merecedor, não. A gente é pecador. Mas Jesus nos perdoou. E Jesus, com compaixão, nos deu o amor dele. Então, até a fé que a gente tem não é nossa. Ele nos entrega a fé e nos faz atravessar. É por isso que a gente tem que manter a palavra dele todo dia. Se lembrar todo dia do que é que ele diz. E ir jogando fora o peso. Porque rancor, vingança, mágoa, isso aí é pedregulho guardado na nossa bolsa, né? Na nossa mala. Tem que jogar fora e deixar a mala vazia para Deus preencher com as suas riquezas, com o seu perdão, com a sua paz, com o seu amor. Então, vamos nos lembrar. Nós precisamos buscar o propósito. E o propósito está escrito aqui no verso 18, no verso 20, que Deus tornou mal em bem e para que naquele dia a vida de muitos, não só da família de José, porque José tinha de Deus o dom da administração. Então, que Deus nos abençoe, porque o propósito de Deus é muito maior do que dificuldades de relacionamento. O propósito de Deus é com nações, é com o povo, é com o Brasil, é com a terra. Deus quer que eu e você sejamos uma bênção não só na vida, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos. Vai muito além. Amém? Que os nossos olhos enxerguem o propósito de Deus. Para isso, coração leve, aberto, cheio do amor de Deus. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és o Senhor que nos dá esse exemplo. E quando a gente não consegue deixar de olhar para trás, o Senhor vem nos resgatar, vem nos ajudar, nos fazer lembrar, assim como Jesus fez. Senhor, eu quero te agradecer, porque José é esse exemplo, esse menino que cresceu com as coisas boas do coração, as coisas que ele aprendeu do Senhor, com aquele sonho que o Senhor deu a ele. Nessa noite, o Senhor nos deu uma palavra, a palavra bíblica, de que o Senhor é Deus que torna mal em bem, e não para as coisas que a gente vê, mas para muitas vidas. E é isso que nós queremos te pedir, que nós sejamos bênção, não só na nossa casa, na nossa família, no nosso futuro, mas no futuro de muitos, Senhor. De muitas vidas e de muitas nações. Porque o Senhor é Deus que tem muitos filhos. O Senhor não tem só os nossos parentes de sangue. O Senhor não tem só os nossos amigos. O Senhor é Deus de toda a terra. Por isso, no nome de Jesus, abençoa a nossa vida, para que a nossa vida também seja assim, um exemplo. Para que a nossa vida também seja assim, uma vida leve, uma vida que sabe falar com amabilidade, que tenha compaixão na hora certa, que saiba encorajar a outros, que saiba traduzir a tua paz na vida de outras pessoas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, porque a gente não sabe nem fazer isso. Mas porque o Senhor nos entrega, nós então agora queremos te pedir, ajuda-nos a distribuir também. Senhor, das tuas boas palavras, do teu amor e das tuas riquezas,
que não é menor do que Jesus. Jesus é a maior riqueza que o Senhor nos entregou. E nós queremos te agradecer por isso. Por isso, em nome de Jesus, entregamos essa oração, esse momento, sabendo que o Senhor é Deus que nos escuta e que deseja nos abençoar, assim como José. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, querida? Amém. Amém. A palavra de Deus diz que se nós segurarmos na mão dele, nós vamos acertar, né? José se agarrou bem à mão de Deus e as palavras que Deus deu a ele naquele sonho, né? Mostrando que Deus também possa ter liberdade de segurar na sua mão. E é confiando nesse Deus que a gente vai agora abrir os nossos pedidos de oração, pedindo a Deus que Deus segure na nossa mão e nos leve para o bom propósito dele. Então vamos orar com Regina. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, te engrandecer, Deus, mais uma vez nesse dia, te agradecer, Deus, pela tua bondade e a tua misericórdia sobre nós. Muito obrigada, Senhor, por estar reunida aqui com as minhas irmãs amadas e queridas, que eu tenho, a Janete, que eu tenho conhecido agora, como a Débora também. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas, Senhor. Eu louvo o teu nome e te exalto, Espírito de Deus. E nesse momento, Espírito de Deus, temos alguns pedidos, Senhor, que já até falamos, mas queremos colocar bem específico nas tuas mãos. Eu oro pela vida de Maressa, ela está ali trabalhando no Covid. Espírito de Deus, eu te peço a cobertura do teu sangue, que o Senhor esteja livrando ela de todo mal, de todo perigo, guardando ela, Senhor, no teu esconderijo. Também eu te peço pela conversão da minha filha, que ela seja liberta, Senhor, pelo poder que há no teu nome, para que ela possa te enxergar, para que ela possa te amar e para que ela possa conviver contigo todos os dias. Eu a coloco nas tuas mãos, Deus, crendo, Senhor, na tua bênção sobre a vida dela, porque eu tenho visto que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem a livrado de todo mal, de todo homem ímpio, injusto e cruel, o Senhor tem guardado. Pai, eu coloco também nas tuas mãos a Juliana. Senhor, essa moça que é um milagre, Deus. É um milagre teu. O Senhor tem guardado e preservado esta vida. E eu fico tão feliz, Senhor, em cada sucesso que a Juliana tem obtido com a sua saúde. Deus, só temos que te louvar e te agradecer. Mas, Senhor, eu quero colocar essa preocupação, Senhor, da Débora, da sua mãe, nas tuas mãos. Senhor, realmente eu posso ver a aflição de Débora em querer ver logo a sua filha boa, assim, fora desses cuidados tão exigentes dos médicos, Senhor. Deus, eu te peço não só uma bênção para a Juliana, mas para a Débora também. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor a visite, a Débora e a Juliana, nessa noite, pelo poder que há no teu nome. Senhor, venha consolar, venha trazer tranquilidade para Débora, mais confiança, Senhor, nesse coração, no nome de Jesus. Que Débora possa sentir, Senhor, a força do teu braço, Senhor, ó Deus, sobre a sua vida e sobre a vida da tua filha. Nós estamos confiantes, Senhor, em ti, que o Senhor está trabalhando na vida da Débora. Senhor, que em breve, Senhor, nós estaremos apenas glorificando o teu nome e te agradecendo, Senhor, por todo e tudo que o Senhor está fazendo na vida da Débora. Eu sei, Deus, que é dessa maneira, bem devagar, Senhor, porque eu sei que é como a vida de José, o Senhor tem propósitos grandes para a vida de Juliana. Ó Deus, é por isso que talvez Débora não tenha assim percebido e esteja achando que está sendo talvez devagar, lento. Mas Deus, eu sei que tem coisas grandes e que Débora, Senhor, possa enxergar propósitos grandes na vida da sua filha. Senhor, que ela seja uma moça, eu creio que ela irá às nações testemunhar do teu poder, Deus. Deus, ter uma vida totalmente transformada pelo teu poder, no nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, eu creio, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a Débora e a Juju nas tuas mãos, crendo no poder do teu Espírito. Também, Senhor, eu abençoo nesta noite a vida da professora Rosane. Senhor, eu apresento a tua filha mais uma vez nas tuas mãos. Senhor, que eu sei que ela tem visto o teu milagre, o teu amor, a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, que nesse período, Senhor, em que ela está esperando dentro de casa, Deus, o Senhor possa se fazer presente todos os dias, que ela possa te sentir, Deus, a cada momento, e o que o Senhor responde ao clamor da tua filha. Senhor, e eu te peço em especial que o Senhor, responda a tua filha naqueles pedidos mais íntimos que só ela e o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus, opera nesse sentido, Senhor, que enquanto ela está aí em casa, que eu sei que ela não está parada porque ela é agitada, Senhor, mas que o Senhor continue se movendo em favor das causas particulares da tua filha, a porta de emprego, Senhor, estabelecendo a tua filha como profissional, Senhor, todos aqueles trabalhos que ela tem feito, Senhor, nos seminários, as portas que foram abertas, que o Senhor continue cuidando da tua filha, Senhor, todos aqueles papéis que ela está guardando, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está providenciando, Jesus, eu sei que o Senhor a ama muito, Deus, e eu tenho certeza de grandes milagres o Senhor está proporcionando para a tua filha. O que eu creio na vida da tua filha, Senhor, que nenhum dos teus irmãos vão sentar à mesa, Senhor, enquanto ela não chegar. Senhor, nesta noite, que essa palavra seja carimbada, que o Senhor tem colocado no meu coração. Tal como Davi, nenhum irmão de Davi pôde sentar à mesa enquanto ele não chegasse. Que essa palavra se cumpra na vida da tua filha para que ela glorifique o teu nome. Eu também quero colocar Janete nas tuas mãos, Espírito de Deus. Eu quero te pedir uma bênção para o seu filho Adriano, no nome de Jesus, Senhor. Com todo carinho, Senhor, eu te peço, Senhor, que nesta noite este jovem seja visitado pela tua presença. Dá sonhos para ele, Deus. Se revela para esse rapaz, para esse jovem, que ele possa, Senhor, te ver de perto, saber que o Senhor é Deus, está trabalhando pela vida dele, zelando por esta vida. Senhor, no nome de Jesus, e eu te agradeço também, Senhor, porque a tua filha não quer ficar ancorada, Senhor, nas mágoas, nas tristezas, mas ela quer olhar para o Senhor, Deus, fazer tal como José fez, estava olhando para ti, Senhor, estava olhando para aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem poder para mudar qualquer situação, Deus. Deus, muito obrigada pela vida da Janete. Continua, Senhor, segurando nessas mãos, Senhor, no nome de Jesus, visitando a tua filha, acrescentando dias, Senhor, de muita saúde para a tua filha, e que todo instante ela seja quebrantada pelo teu Espírito para que ela possa ver a tua glória, para que ela possa ver o teu poder. Senhor, aquieta o coração de Janete, Espírito de Deus, a visite por dentro e por fora, Senhor, visita a sua casa, os seus vizinhos, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, que ela possa ter um bom relacionamento com os seus vizinhos. Senhor, que ainda este ano, Senhor, dê uma vida, Senhor, nas mãos de Janete, que ela possa, Senhor, ganhar uma vida para ti. No nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor pode capacitá-la nesse sentido. E eu abençoo o seu filho. Também abençoo, Senhor, a vida de Ivani. Coloco a tua filha mais uma vez nas tuas mãos. Eu creio no teu poder, Senhor, também na vida, agindo na vida da tua filha. Senhor, no nome de Jesus,
A tua filha tem te servido, ela tem feito pedidos secretos, Senhor, diante de ti. Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, possa conceder cada pedido. Não falte nenhum pedido. Senhor, em nome de Jesus, visita a sua casa, visita seus irmãos, Senhor, visita seu emprego. Ó Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Senhor, capacita a tua filha, Espírito de Deus, aquilo que ela tem te pedido, Senhor, no nome de Jesus, é para as nações, Espírito Santo, como foi falado, o propósito na vida de José era maior, não era só Jerusalém, eram os confins da terra. Senhor, que em nome de Jesus, a tua filha seja abençoada e que ela possa entender que os confins da terra a espera. Senhor, não sei como pode ser isso, Senhor, mas eu sei que tu podes fazer. Deus, no nome de Jesus, toma a saúde de Ivani nas tuas mãos, a cure, toque da cabeça à planta dos pés. Senhor, e nesta noite eu repreendo, Senhor, todo o mal, no nome de Jesus. Seja abençoada, Ivani, seja cheia da graça, seja cheia do poder, da unção do Espírito Santo, essa unção que quebra todo jugo, no nome do Senhor Jesus. Alegra teu coração, porque o Senhor é contigo e tem cuidado de ti. Eu louvo, Deus, o teu nome pela vida de Ivani, Espírito Santo de Deus, porque grandes coisas que mesmo ela não vendo o Senhor estar fazendo e realizando por ela, mas eu sei que ela um dia, Senhor, irá glorificar o teu nome. Deus, eu oro, Deus, agradecida por cada uma vida aqui, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu louvo e te agradeço por tudo. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então, vamos agora nos encerrando, né? Vamos encerrando esse nosso período de culto, agradecendo a Deus por todas as coisas e pedindo a Ele que essa palavra ecoe no nosso coração, que as nossas atitudes estejam sempre voltadas na direção do propósito divino, inclusive nessa semana que teremos. Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o Senhor fiel e verdadeiro. Tu és aquele que os Teus propósitos são os melhores. E é isso que nós pedimos, que o nosso coração alcance o Teu propósito para esta semana em particular. E que o Teu grande amor, que a graça infinita de Jesus, o amor de Deus e a doce, eterna consolação do Espírito Santo seja conosco hoje, eternamente. Amém. Deus abençoe e boa semana para todas.